Olá, minha gente, muito boa noite. Terça-feira chegou o nosso dia do podcast direto de Brasília. Nosso podcast é uma parceria com a Folha de Pernambuco e transmissão com mais 165 emissoras no Nordeste. Temos a Rede Nordeste de Rádio, a Rede Mais Rádios da Paraíba, a Rede ANC do Ceará, a revista Mais Nordeste, a TV Gazeta News e também a transmissão pelo YouTube da Folha de Pernambuco, @FolhaPE, e o YouTube do meu blog, @blog do Magno. Nosso convidado de hoje é o cientista político, sociólogo, escritor e jornalista Antônio Lavareda. Muito boa noite, Lavareda. Obrigado por nos atender. Boa noite, Magno. Um prazer estar aqui com você, com os espectadores, com todos aqueles que acompanham essa rede de rádio e o seu blog. Muito bem, Lavareda, nós estamos fechando o ano aí, nosso último podcast com o senhor aqui. Nós teremos aqui vários convidados fazendo perguntas. Eu gostaria de começar sobre esse complicado quadro nacional que está aí, sobretudo depois esse surpreendente lançamento do filho do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, pelo pai dele, o Jair Bolsonaro. Olha só, Magno, nós terminamos mais um final de ano, para dizer o mínimo, complexo, né, na política brasileira. Nós estamos terminando esse ano com o lançamento do filho primogênito do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas não apenas com isso, estamos terminando o ano com o caso Master aí, pipocando nas manchetes, sendo objeto de atenção de boa parte da imprensa nacional, tendo uma acariação marcada aí nesse final de ano ainda com o Vorcar, o diretor técnico do Banco Central, ex-presidente do BRB, ou seja, uma série de notícias que, de fato, chamaram a atenção e, de algum modo, preocupam o conjunto da sociedade. No que concerne a candidatura do Flávio, que você menciona, Magno, nós temos que entendê-la, né? Temos que tentar raciocinar no mindset, no quadro de referências, no quadro mental do ex-presidente Bolsonaro. Veja o seguinte, o que é que, por volta de setembro, as manchetes apontaram? Que o Centrão, né, havia, depois da inviabilização de Eduardo Bolsonaro, depois da superação das questões relativas a tarifácio, entre outras coisas, o Brasil, o Centrão se preparava para rifar, literalmente, esse verbo aparece em algumas manchetes, qualquer influência do ex-presidente Jair Bolsonaro na condução da montagem da chapa da direita para a eleição presidencial de 2022. Ou seja, de repente se imaginou que o Bolsonaro podia ser um personagem importante do ponto de vista da ligação com um segmento bastante expressivo do eleitorado, né? Ou seja, o Bolsonaro daria essa contribuição, mas politicamente, de repente, teria se tornado irrelevante. Então, era algo que se conjecturava pouco plausível. O Bolsonaro, com significado, com peso especial do ponto de vista eleitoral, mas sem capacidade de fazer articulação e, sobretudo, imprimir sua vontade na dimensão política. Acredito que a candidatura do senador Flávio Bolsonaro responde a isso em boa medida. Responde também, vamos lembrar, a necessidade que o ex-presidente teve de, digamos, hierarquizar os interlocutores do próprio universo familiar. E a Michelle aparecia nas pesquisas melhor do que o Flávio, né? Exato, ela parecia melhor do que o Flávio antes do Flávio receber a bênção expressa do pai. Hoje o Flávio depois do comunicado do Bolsonaro,
primeiro divulgado pelo próprio Flávio e depois com uma carta que ele apresentou à imprensa, uma carta do cárcere, por assim dizer, né? Talvez seja a primeira de uma série que nós devemos esperar de outras comunicações. Então, o Flávio assumiu aí a liderança na maior parte das pesquisas, ele fica à frente de quaisquer outros candidatos do campo da direita no enfrentamento com o presidente Lula. Eu mencionei manchetes que davam conta dessa estratégia meio assodada de setores do Centrão, Magno, e tem uma em especial, vale a pena a gente mencionar aqui para os espectadores. É uma manchete de 7 de setembro no UOL, que dizia assim: após desembarque do governo, porque o Centrão havia saído do governo naquele momento, lembra disso? O ministro, inclusive, Celso Sabino, foi Estado. Após desembarque do Centrão, do governo, Centrão prepara plano para escantear Bolsonaro. Você imagina como é que o ex-presidente reagia a manchetes desse tipo? Não ia dar certo. Ele, de fato, lançou essa candidatura para manter o bastão do seu patrimônio eleitoral dentro da dinastia, dentro do universo familiar, Magno. Pois é. E por falar nisso, meu caro Lavareda, o Centrão, Denise está chegando aí, na primeira pergunta dos nossos colaboradores aí, uma pergunta sobre o Centrão, Lavareda. Vamos ouvir. Olá, Lavareda. Olá, Magno. É um prazer participar aqui do podcast. Feliz Ano Novo para vocês. Bem, vamos lá. 2026 começa com pelo menos 2 candidatos aí colocados para a presidência da República. Um é o presidente Lula, que chega como candidato à reeleição e tem o apoio de praticamente toda a esquerda. O outro é Flávio Bolsonaro, que chega chancelado por uma carta de seu pai, mas, por enquanto, divide até o PL. A minha pergunta é, para onde vai o Centrão? O Centrão olha hoje para Flávio e diz assim, ai meu Deus, eu não quero seguir com a família Bolsonaro. Pelo menos grande parte do Centrão pensa assim. Também olha para Lula e diz, ai meu Deus, Lula, de novo? E fica aquela dúvida nos partidos de centro. Para onde você acha que esses partidos vão, uma vez que até agora eles parecem não se empolgar com as candidaturas que eles têm, que é do governador do Paraná, Ratinho Júnior, do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e também do governador de Minas Gerais, Romeu Zema? Essa pergunta é instigante aí da nossa Denise, e fica um abraço para a Denise e votos recíprocos de um excelente 2026. Essa pergunta, a resposta exata vale $1 milhão. Nós não temos uma resposta definitiva. Nós não temos uma resposta definitiva, como nada no Centrão é definitivo. Lembrar que o Centrão não é alguma coisa que tenha concretude, tenha materialidade muito definida. Como eu digo, o Centrão é uma entidade metafísica, é uma maçonaria sem loja. Ninguém jamais ouviu falar de quem é que é a diretoria do Centrão, quem é a comissão dirigente do Centrão. Não há. Presidente, ao maior líder do Centrão, também não há. As expressões são sempre líderes do Centrão, membros do Centrão. Então, o Centrão é isso, é muito amorfo, não tem uma definição. E, obviamente, a marca principal dele é o pragmatismo. O pragmatismo, por definição, Magno, é contextual, ou seja, a racionalidade do pragmatismo é contextual, ela se adapta às circunstâncias. Então, se as circunstâncias mudam, as posições mudam também. Mas eu acho, Magno, não sei a sua opinião, você que acompanha de perto a política de Brasília, eu acho que hoje, a preço de hoje, se a decisão fosse nesse momento que nós estamos conversando, a decisão de boa parte do Centrão, porque também o Centrão é multifacético, mas eu estou falando, por exemplo, em Federação Progressista, União Brasil mais Partido Progressista, os progressistas.
a posição desse contingente seria de liberar seus diretórios estaduais para apoiarem os candidatos à presidência que lhes convier. Eles hoje não apoiariam nenhum candidato, nem Ronaldo Caiado, que é candidato da União Brasil, teoricamente poderia ser candidato à federação, mas até pelos entreveros com Ciro Nogueira, entreveros públicos que você deve lembrar, Magno, não tem espaço. Então, acredito que a Federação Progressista hoje não iria para qualquer candidatura. E isso é um fato que pode, provavelmente, estimular outros partidos do Centrão. MDB, por exemplo, pode fazer a mesma coisa. Um partido que é colocado na categoria do Centrão, mas é um Centrão diferenciado um pouco, Magno, é o PSD. O PSD, hoje, a preço de hoje, tem candidato, vai apresentar essa candidatura aí no início desse ano, e o candidato é o governador do Paraná, Ratinho Júnior. Então, essa resposta, a Denise dizendo que essa resposta vale para a atual circunstância. Olá, Vareda. Agora eu pergunto o seguinte: ela falou aí, o Flávio Bolsonaro é o carimbo da família Bolsonaro. Agora, o Centrão, pensando no caso de Tarcísio de Freitas, seria mais fácil o caminho do Centrão? Olha, esse era o caminho que o Centrão, notadamente Frente Progressista, Ciro Nogueira, perseguia até setembro. E isso despertou arranhões na família Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro percebia isso claramente. Era uma chapa sendo montada, Tarcísio, Ciro Nogueira, ele próprio, vice-presidente, o próprio dirigente, um dos dois dirigentes da federação, se colocando como potencial candidato a vice, e os Bolsonaros simplesmente entrando com a chancela do ex-presidente, ou seja, sem opinar e sem colocar um membro da família nessa chapa. A manchete do UOL era bem ilustrativa, descartando a família Bolsonaro. A compreensão do Centrão é que o sobrenome Bolsonaro se tornara tóxico, Magno, e o Bolsonaro reagiu a isso. O Bolsonaro pode não ter os votos para ser vitorioso no segundo turno, mas os votos que ele tem, né, que ele mantém o legado dele eleitoral, tornam seu apoio essencial para uma candidatura da direita. A candidatura de Ratinho Júnior pode percorrer uma trajetória, Magna, um pouco diferente da que poderia o governador Tarcísio. Por quê? São duas estratégias, dois movimentos diferentes. O governador Tarcísio não pode lançar sua candidatura sem ter o apoio explícito de Jair Bolsonaro. Então, ele precisaria... Por que isso? Pela fidelidade que ele tem, pelo temperamento, pela gratidão que ele tem o apoio mais do que apoio, ao lançamento, né? Quem o fez governador de São Paulo foi Jair Bolsonaro. Ele tem respeito a isso e também a memória histórica recente do que ocorreu com João Dória, que se elegeu governador na esteira do apoio de Bolsonaro e depois se afastou dele e foi literalmente desapareceu do cenário político. Tarcísio vê isso. Então, a estratégia de Tarcísio precisaria ter uma candidatura ungida desde o primeiro momento por Bolsonaro. Estratégia de Ratinho Júnior. Ratinho pode lançar sua candidatura independente do apoio de Bolsonaro, num primeiro momento, pode eventualmente disputar, como se for uma primária, no meio de uma eleição geral, até com o Flávio Bolsonaro, quem tem melhor desempenho ao longo da campanha, em debates, etc., e também em perspectiva para o segundo turno, e apostar no fato de que, eventualmente, pode ultrapassar Flávio Bolsonaro, chegar ao segundo turno, e no segundo turno
inexoravelmente teria contra Lula o apoio do ex-presidente Bolsonaro e da sua família. Duas estratégias diferentes. Uma é a estratégia única que resta ao governador Tarcísio. A outra é a que persegue ou perseguirá o governador Ratinho Júnior. Magno. Vamos rodar com mais perguntas dos nossos colaboradores. Professora, aqui quem está falando é Kátia Seabra, da Folha de São Paulo. Eu gostaria de saber qual é a sua opinião sobre a viabilidade eleitoral do senador Flávio Bolsonaro para a presidência da República e qual, na sua avaliação, com base nas pesquisas, quais são os pontos fracos e fortes do governo Lula e da sua oposição na disputa. Muito obrigada. Aproveito para desejar um feliz ano novo para o senhor. Outra ótima questão da nossa querida Kátia Seabra. Veja só, ela fez há mais de uma questão na formulação dela, na pergunta dela. Vamos começar pelo Flávio Bolsonaro, competitividade do Flávio. O Flávio, Magno, é tão competitivo quanto seria Jair Bolsonaro se pudesse participar da eleição. É isso. O eleitor que votaria em Jair Bolsonaro provavelmente votará em Flávio Bolsonaro. Eu não vejo grandes diferenças, não vejo essa rejeição ao Flávio, ela diminuirá ao longo do tempo à medida que ficar mais claro para todo o eleitorado Bolsonaro que, de fato, ele é o candidato ungido por seu pai. Então, acho que ele terá 90%, 95% daquele segmento eleitoral que votaria no ex-presidente. Não acho que o Flávio Bolsonaro seja inviável. Na eleição contra o incumbente, e já começando a responder a segunda questão da Kátia, na eleição contra o incumbente, Magno, o que vale, a disputa gira em torno do incumbente. O que vai definir a eleição é a rejeição ao Lula, efetivamente. Um candidato que o enfrentar no segundo turno vai ser diretamente beneficiado pela rejeição do Lula. Quem vai impeli-lo é a rejeição ao Lula. Então, aprovação e rejeição do Lula hoje são as variáveis básicas para elaboração de qualquer prognóstico que nós queiramos estimar com relação à sorte da eleição em 2026. O que é que o Lula tem de mais forte? Respondendo a questão da Kátia. O Lula tem mais forte esse apelo e as realizações e o que ele ofertou, o que seu governo ofereceu até agora para segmentos que foram estratégicos para a sua eleição. Segmento de 0 a 2 salários mínimos, então sua política de valorização real do salário mínimo fundamental, o segmento usuário do SUS, então o programa como agora tem especialistas, o reforço da atividade do Ministério da Saúde, que chega ao final do ano com uma boa avaliação positiva, tem uma aprovação superior a 50 pontos, o que não é pouco. O imposto de renda, né, Lavareda? Programa Pé de Meia, você lembra que vai começar a mostrar seus resultados, o imposto de renda que atinge até R$5 mil, basicamente um pouco mais do que 3 salários mínimos, etc. Agora, o governo com certeza poderia ter até um melhor desempenho de aprovação, Magno, se capitalizasse um pouco melhor, que não faz isso, o fato de que, a despeito de todos os prognósticos dos economistas, o Brasil cresceu desde 2023 para cá, Magno. O Brasil, mesmo com a projeção mais reduzida do Boletim Focus, 1,8 para 2026, Magno, o Brasil vai ter crescido sob o Lula 3 praticamente perto do dobro do que o Brasil cresceu, o PIB brasileiro cresceu no período Bolsonaro. Eu falei em previsões, etc. Isso é sempre bom. Cobra-se muito previsão com base nas pesquisas, não é, Magno? Os cientistas políticos são cobrados, que a eleição não deu. Mas, olha, um levantamento feito pelo UOL mostrou que o mercado, os economistas erraram 95%, vou repetir, 95% das previsões sobre a economia e Bolsa de Valores desde 2021, Magno. Agora mesmo nós estamos terminando 2025. O Boletim Focus, aí, que reúne os economistas das casas de
de Bolsa de Valores, bancos, etc., fazem 5 projeções importantes. Fazem projeção sobre inflação, dólar, PIB, Ibovespa e Selic. Fizeram no início do ano. Pois bem, dessas 5, 4 foram erradas e ficaram aquém da realidade. Errou no Ibovespa. O Ibovespa estava projetado chegar no máximo em 140 mil pontos. Só 9% dos economistas achavam que podia ultrapassar os 140 mil pontos. Pois bem, nós chegamos, Marcos, 160.896 pontos. Não é um erro trivial. Errou no PIB, o PIB projetado para 2,02 foi a 2,25, é mais de 10% de erro, Magno. Errou no dólar, o dólar projetado para 6,0 no final desse ano, está terminando a 5,40. Também não é um erro trivial, mais de 20% de erro. E errou na inflação, projetada para 4,99, termina em 4,36 dentro da meta. Só acertou numa variável, Magno, e pouco se comenta isso. Acertou no valor da Selic, nos 15 pontos percentuais. Só que esse valor da Selic, as decisões que o Banco Central toma, são com base nessas projeções dos economistas do mercado, que eram todas piores do que a realidade. Foi praticamente uma profecia que se autocumpriu. Eles fizeram previsões negativas, medíocres sobre alguns aspectos do ponto de vista de resultado para a economia, produziram uma taxa de juros elevadíssima, é a segunda maior taxa de juro real do mundo, Magno, e nós terminamos com isso. Ou seja, será que ninguém percebe que esses erros influenciaram a Selic? E o valor da Selic não é uma coisa trivial, porque faz explodir a dívida interna, que é toda... Essa dívida está toda comprada pelo governo com base nos títulos que o governo oferece e o mercado compra. Ou seja, termina nos transformando no país que é paraíso dos rentistas, Mário. Desculpa aí esse breve parágrafo para comentar o quanto as projeções dos economistas falham. Ainda assim, os economistas estão projetando 1,8% de crescimento para o PIB ano que vem. Bem, vamos ver se eles também, mais uma vez, erram para menos nesse caso. No primeiro ano do governo Bolsonaro, porque havia aquele entusiasmo em torno de Paulo Guedes, todos os economistas e as projeções do Boletim Focus, Magno, erraram para maior, erraram para mais. Mas, tudo bem, vamos ver como é que se comporta. Ainda assim, o governo Lula, que tem problemas, agora respondendo aos problemas que o governo tem maiores, uma dívida pública que anda em torno, projetada para 84% do PIB, Magno. É elevadíssimo, superlativamente elevada essa dívida pública. O governo também não acertou numa política de segurança pública. O presidente prometeu, durante a campanha, recriar o Ministério da Segurança Pública. Não recriou esse ministério. Ainda tem tempo, vamos torcer para que seja recriado, porque o país precisa muito de uma política nacional de segurança pública. E, obviamente, o presidente também tem contra ele uma rejeição elevada, uma rejeição. Vamos pensar em termos de Datafolha, Quest, são pesquisas recentes de institutos, o IPESP só tem pesquisa nacional na dimensão eleitoral de setembro último. Então, vamos pensar nesses institutos. A rejeição do presidente atual é de 45%. Está naquela faixa muito elevada, mas ainda na qual o incumbente é competitivo. E a grande vantagem, então, que o Lula leva é essa, de fato, ser incumbente, ser candidato com a caneta na mão. Das 4 eleições onde incumbentes participaram, 3 delas o incumbente foi vitorioso, ou seja, 75%. O único incumbente até agora derrotado foi Jair Bolsonaro e, como eu disse,
o incumbente que perde, ele foi derrotado. É menos o candidato que o enfrentou, que venceu, e muito mais ele tenha sido derrotado. Em geral, por erros próprios, e boa parte dos analistas acredita, ou melhor dizendo, debita ao comportamento do ex-presidente na Covid o principal fator que desencadearia o movimento que levou à sua derrota na eleição de 2022, Magno. Muito bem, estou gostando desse incumbente, mas vamos dar uma rodada aí de perguntas mais aos colaboradores. Olá, Magno Martins. Olá, cientista político Antônio Lavareda. Eu sou Felipe Clisma, falo da Rede ANC no Ceará. A minha pergunta é em relação aos cenários que nós podemos ver em âmbito nacional no ano que vem. Em relação ao grupo governista, o que o senhor acha que será o maior destaque, o maior legado do terceiro mandato do governo Lula a ser destacado em campanha política, a ponto de ser, quem sabe, até reconhecido como ponto positivo pelos adversários? Essa é a primeira pergunta. E qual será a principal dificuldade desse governo que deve ser usado como arma pela oposição, pelos adversários políticos, como um ponto a ser melhorado no terceiro mandato do presidente Lula? Muito obrigado pela oportunidade, boa condição de podcast a todos, um excelente 2026. Bom, Felipe, entre bons votos de um ótimo 2026 para você também. A grande dificuldade que o presidente Lula enfrentará aí no ano que vem, na campanha eleitoral, é o fato de que, pela sua história exatamente, pelo número de vezes em que ele já foi candidato, fica cada vez mais difícil despertar novas expectativas. Nós estamos falando de despertar esperança na população. Lula é um caso singular, ninguém no mundo democrático, e como tal, ninguém no mundo, foi candidato 6 vezes a eleições presidenciais, 6 vezes. Isso não tem paralelo em nenhum outro país. Você pega Estados Unidos, quem se candidatou mais vezes foi Franklin Delano Roosevelt, se candidatou 4 vezes, ganhou nas 4, e por conta disso veio uma legislação que depois proibiria 2 mandatos consecutivos ou 3 não consecutivos. Então, veja, mesmo Maduro, mesmo Perón lá atrás, ninguém, mesmo Chávez, ninguém foi candidato 6 vezes. Isso, obviamente, consolida o Lula como uma das maiores lideranças eleitorais de todo o mundo, não apenas do Brasil, mas também esgota, em boa medida, a capacidade de renovar a cada 4 anos, renovar as esperanças da população e dos segmentos de jovens que vão se juntando, vão se somando ao eleitorado. Eu diria que isso é a maior dificuldade dele. A idade, que poderia ser também, eventualmente, uma dificuldade, o presidente Trump terminou ajudando o Lula a resolver isso, quando fez comentários que o Lula estava em excelente forma, etc., e tinha praticamente a idade dele. Então, retirou da direita brasileira, que tem declarado ou não declaradamente em Trump seu maior líder mundial, terminou retirando esse argumento. Ele vai ser utilizado, mas não vai ser dominante na narrativa eleitoral da direita brasileira. Lula tem essa grande dificuldade, tem também, eu mencionei ainda há pouco, comentando a questão colocada pela nossa Kátia, a questão da dívida, a dívida, o déficit que o Brasil enfrenta, que é sempre alguma coisa muito cobrada pelo mercado. De fato, nós temos uma dívida monstruosa. Não é a dívida primária, não é o déficit primário, não é o déficit, melhor dizendo, o déficit primário que retrata essa dificuldade. Na verdade, é o déficit total. O Brasil paga R$1 trilhão por ano de juros, Magno. Pouco se fala nisso, pouquíssimo se fala nisso. R$1 trilhão o Brasil paga de juros todos os anos. Examinar isso, discutir isso, desenvolver uma estratégia para reequacionar essa dívida, nem pensar, porque o mercado não admite isso. E a grande imprensa não cobra isso. Então, é um assunto que pouco... Quando se fala naquele déficit primário de 30 bi, 40 bi, aí se apresenta nos telejornais um gráfico como se fosse
o grande, o enorme problema. Tudo bem, é problema, mas o problema maior é uma dívida nominal que esse ano, Magno, chega a 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Ninguém fala esse número. Boa parte da população sequer ouve falar nesse número. Mas esse é um problema também grande. A falta de controle, falta de uma política fiscal mais responsável do ponto de vista da percepção do mercado é uma das coisas que vão ser enfaticamente cobradas ao presidente Lula, assim como todas as mazelas do Brasil, porque quem foi presidente 3 vezes, é natural que dele se cobre resolução de problemas que vêm de há muito tempo dificultando a vida dos brasileiros. A gente sempre esquece, Magno, que nós somos um país em desenvolvimento e, eu diria, um país mais pobre do que rico, para a gente não ficar nessa coisa de país de renda média. Nós temos um PIB per capita, Magno, que é medíocre. Nos coloca, nós sempre ficamos felizes com o negócio de 10º PIB, 9º PIB, 11º PIB, mas nós somos, a rigor, considerando o PIB per capita, nós ficamos em 82ª posição no mundo, Magno, atrás de vários países latino-americanos. Vários países latino-americanos. É lamentável isso. Lavareda, vamos para a última pergunta do nosso primeiro bloco. Gostaria que o senhor respondesse bem rapidinho para a gente entrar no nosso bloco comercial. Boa noite, Magno. Boa noite, meu caro Antônio Lavareda. É um prazer voltar a participar aqui do seu podcast. De antemão, esperando que vocês tenham tido um Natal de luz e paz, de muita fraternidade. Lavareda, você é um dos cientistas políticos mais renomados hoje do Brasil. Estamos aí às portas de mais uma eleição, especialmente da sucessão presidencial. O Brasil vive hoje essa polarização, de um lado a extrema-direita, do outro lado a centro-esquerda, e uma expectativa muito grande da sociedade brasileira em relação ao que vai acontecer. Com a experiência que você tem, cientista político, sociólogo, um homem que trabalha com as pesquisas, com os números todos os dias, qual é a sua análise de cenário mais provável para o Brasil neste ano de 2026? Como passamos um pouco aqui do nosso tempo no intervalo, eu vou pedir para você responder essa pergunta após o intervalo. Pode ser? Pode sim. Sonhar é o primeiro passo para quem quer realizar. Não foi nada fácil, mas os obstáculos serviram de estímulo para seguir adiante. E assim nasceu a FVP. Pioneira em inovações, tecnologia, concursos de grande relevância socioeconômico para a região. A instituição foi conquistando credibilidade e respeito, o investimento em tecnologia de ponta, qualificação profissional e humanização do ensino superior fez com que os negócios se expandissem. Acreditar que os sonhos não têm fronteiras fez da FVP referência estadual em ensino superior. Assim acreditamos na força de um Brasil melhor. Qualidade é variedade, é confiança de verdade. Pra quem faz moda com o coração, tem Comercial Ferreira em cada criação. Comercial Ferreira, pode confiar. Há 25 anos pronta pra entregar pro Brasil inteiro a solução. Comercial Ferreira, tradição sem igual, 25 anos de história, levando qualidade para sua confecção. Tudo em um só lugar. Aprender um novo idioma pode abrir portas para muitas oportunidades, mas encontrar tempo para isso é um desafio. Berlitz Flex é um método online sem limites para sua fluência. Com o Berlitz Flex, você pode aprender um idioma online no seu próprio ritmo, praticando sua fala com reconhecimento de voz e aulas particulares com um instrutor. Agora, o poder do aprendizado de idiomas está ao alcance das suas mãos. Berlitz Flex. Fale um novo idioma de verdade, com lições interativas e aulas particulares. Seu futuro depende de suas escolhas. O Grau é a maior rede de ensino técnico do Brasil. Enfermagem, eletrotécnica, informática, edificações e muito mais. E você ainda conta com agência de emprego. Matricule-se agora. Você escolhe o grau e o mercado escolhe você. Faça no Grau.
Muito bem, gente, estamos de volta aí com o nosso podcast. Lavareda, fica à vontade para responder ao Arnaldo da revista Mais Nordeste. Olha só, Arnaldo, primeiro prazer revê-lo, ótimo 2026 para você também. Você coloca uma questão que é o maior desafio do Brasil hoje, como é que enfrenta e vence essa questão da polarização. Em primeiro lugar, vale lembrar que essa polarização não definiu, você corretamente descreveu a polarização como algo não simétrico. Ou seja, polarização simétrica é que nós vamos ter, por exemplo, na próxima eleição francesa. A extrema-direita, Marine Le Pen, enfrentando a extrema-esquerda, o Mélenchon, que é um amálgama de partidos comunistas e outras formações de esquerda. Polarização simétrica é o que nós tivemos outro dia no Chile, uma ministra do atual presidente Boric enfrentando, ministra do Partido Comunista Chileno, enfrentando o José Antônio Castro, um líder da ultradireita chilena. No Brasil, nós temos uma polarização que é ultradireita versus centro-esquerda. Lula sempre fez governos, na verdade, governos transversais, governo com o PL, com uma coligação, com que rigorosamente, em termos populares, se chama assim os governos ali meio que um balaio de gatos de cores diferentes do ponto de vista ideológico com frequência. Mas como é que você enfrenta essa questão, polarização, etc.? Eu acredito que para isso, para você melhorar o clima político do país, torná-lo mais respirável em boa medida, você precisa ter um conjunto de circunstâncias. Você precisa ter, por exemplo, uma economia caminhando bem, país crescendo. Só o crescimento econômico diminui ou ajuda a diminuir as tensões numa sociedade. Você precisa também enfrentar, fazer um combate eficiente às fake news. Para isso, você precisa de enfrentar a questão da regulação, da necessidade de regulação das redes sociais, que é algo muito difícil no Brasil a preço de hoje. Você precisa ter um aperfeiçoamento institucional, você precisa de uma reforma do sistema eleitoral. No Brasil, aliás, você precisa de pequenas reformas de todos os poderes, haja vista essa crise na qual o judiciário está mergulhado no momento. E você precisa ter o fortalecimento de partidos de direita e de centro-direita. Eu costumo dizer, Arnaldo, que só quem enfrenta a extrema-direita, enfrenta com sucesso a extrema-direita do ponto de vista eleitoral em todo o mundo, não é a esquerda. A esquerda não tem condição de enfrentar a extrema-direita. A esquerda não vai ter votos que são direcionados à extrema-direita. Só quem pode enfrentá-la são esses partidos de centro-direita. Então, os exemplos, quem enfrenta o Chega, o partido da extrema-direita portuguesa, é o PSD português, um partido tradicional de centro-direita. Quem enfrenta o Vox na Espanha, que hoje é a principal força de ultradireita, é o PP, o Partido Popular Espanhol. Quem enfrenta na Alemanha, para nós não nos estendermos, ficarmos apenas um terceiro país, quem enfrenta a AfD, Alternativa para a Alemanha, é o CD, é o partido da Angela Merkel, o partido tradicional da direita alemã, da direita constitucional, da direita não extremada, que era o partido, repetindo, da Angela Merkel até o final da sua carreira política. E é essa dificuldade. Nós vamos para uma eleição no ano que vem, na qual, deve ser dito hoje, eu já escrevi isso na Folha de São Paulo em setembro, o Lula é o favorito, mas ele tem um discreto favoritismo, não é um jogo jogado. A eleição de 2026 não está resolvida, vai depender de fatores internos à própria campanha, vai depender de escândalos, vai depender se a economia vai na direção projetada ou anda de lado ou até descarrila, tudo isso. Não é um jogo jogado, mas o Lula começa o ano com um franco favoritismo, um discreto favoritismo. Lembrando que das 9 eleições presidenciais que nós tivemos, quem termina o ano anterior em primeiro lugar nas pesquisas, e como Lula termina, ganhou a eleição. Ganhou 6 das 9 eleições presidenciais que nós tivemos
na nova república, Arnaldo. Então, é esse o quadro. Infelizmente, nós vamos ter um ano difícil, 2027 é desenhado como um ano mais difícil ainda, os problemas da dívida vão cobrar seu preço ainda de modo mais forte, segundo os analistas de mercado, e o Brasil continua com um Congresso com um peso maior da direita, lembrar uma dificuldade do Lula, uma dificuldade do nosso sistema político, produzir um presidente de esquerda, embora ele faça governos em aliança, ele é um quadro de esquerda, de centro-esquerda, em dissonância com a maioria congressual. Eu, por exemplo, sou favorável, Magno, e o sistema político mostra que eu provavelmente tenho razão nisso, a posição defendida pelo Gilmar Mendes, defendida por Michel Temer do Brasil evoluir para o semipresidencialismo. Já está passando a hora. Vamos rodar com mais perguntas dos nossos colaboradores. Um grande abraço a você, Magno Martins. Saudações aqui à audiência do podcast. Lavareda, o bolsonarismo escolheu Flávio Bolsonaro como candidato para representar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa é a melhor candidatura para Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente, enfrentar, ou é a mais perigosa porque assevera a polarização política no Brasil? E uma outra questão que tem a ver com essa: a polarização, ela está dando sinais de cansaço ou ainda teremos a presença desse radicalismo político pelas próximas 2 eleições? Qual é a sua opinião? Essas duas questões, na verdade, elas se confundem, porque nós podemos vê-las com a seguinte leitura. Qual é a longevidade que nós imaginamos do bolsonarismo entre nós? Até quando o bolsonarismo vai ser forte na política brasileira? Alguns achavam que o Bolsonaro preso desapareceria no dia seguinte seu peso político-eleitoral. Alguns, em setembro, eu já comentei aqui, políticos do Centrão achavam que Bolsonaro perderia, uma vez preso, sem capacidade, sem presença na internet, etc., desapareceria sua influência política. Eles estavam errados. Eles esqueceram um fato que é importante nós levarmos em conta. Olha, desde o início da nova república, no primeiro caso um pouco antes dela, o Brasil produziu apenas 2 lideranças carismáticas, Luiz Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Uma liderança num processo histórico, eu não vou resgatar aqui, era um processo em grande medida numa trilha de comunicação analógica, e outro líder carismático numa trajetória contemporânea digital. Mas são 2. Bolsonaro é um líder carismático. Quando é que desaparecem esses líderes carismáticos? Eles não desaparecem do dia para a noite. Não foi assim na Argentina, não foi assim no Brasil no passado, com a ideia do getulismo, etc. Não é assim. Não foi assim com o Perón na Argentina que eu citava. Esses líderes, eles permanecem ao longo do tempo. Eu acho que nos próximos ciclos eleitorais, não vou me arriscar a dizer quantos, o bolsonarismo vai continuar a dizer presente na pugna eleitoral, na disputa eleitoral. Quanto tempo isso vai demorar? Isso vai depender da evolução histórica nossa. Flávio Bolsonaro, eu respondi a segunda questão, tentei responder. A primeira, atendendo ao apelo por brevidade do Magno. Flávio Bolsonaro, qualquer candidato que reedite 2022, faça uma espécie de rematch de 2022, é bom para o Lula. A princípio é bom para o Lula, porque ele persegue o mesmo resultado de 2022, ou seja, ganha apertado. Agora, quero lembrar o seguinte: haverá outros candidatos nessa feita. Uma candidatura como a de Ratinho Júnior, por exemplo, que eu acho que a preço de hoje é mais possível do que a de Tarcísio, pelos motivos que eu já comentei antes, ela pode constituir um perigo para Lula. Por quê? Porque os eleitores de Flávio Bolsonaro e de Ratinho, qualquer dos dois que vá para o segundo turno, vão se unir lá adiante. Por adjacência ideológica. E isso poderá vir a ser bastante perigoso para o atual presidente, que é o incumbente, como o Magno gosta de chamar. Lavareda, vamos fazer o seguinte: como já estamos na reta final,
eu tenho mais 3 perguntas. Como você é bom aí, se tiver uma caneta aí para pegar aí as perguntas, nós vamos seguir com as 3 perguntas dos nossos participantes, para ninguém ficar de fora do nosso podcast. E você vai aí colocando, depois você responde as 3 perguntas, ok? Pronto, ok. Salve, Magno Martins. Parabéns pela insistência e o trabalho realizado e sucesso, né? Só você mesmo, para mostrar que se pode arrancar daqui de Brasília muito mais do que apresenta. Mestre Lavareda, eu acompanho o seu trabalho há muito tempo, você já fez muita análise política de vários e vários governos, né? Mas agora no Congresso eu sinto uma certa desistência. Dizem que a política ficou chata demais, perdeu a racionalidade política e que nós estamos vivendo um apagão de grandes líderes nacionais. Pois é, o que está acontecendo de chatura na política e por que está assim tão exacerbado ali o propósito de um e de outro e parece não ter fim? Qual é a diferença desse debate atual para os debates políticos anteriores? Olá, Magno. Olá, professor Antônio Lavareda. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Marcelo Tonhozzi, do Poder 360, e minha pergunta para o professor Antônio Lavareda é a seguinte. Professor, nós estamos entrando aqui num ano eleitoral ano que vem, e a tendência, pelo que a gente está observando, é que a polarização seja mantida. Essa fase de polarização não vai passar tão cedo, pelo que eu estou vendo aqui. Inclusive, a pesquisa Datafolha, recentemente divulgada, mostra que 35% dos brasileiros se declaram de direita e outros 25%, em torno disso, se declaram de esquerda. Eu queria saber do senhor o seguinte, como é que o senhor vê a evolução do quadro político brasileiro para a eleição de 26, diante dessa questão da polarização? Olá, Magno. Olá, professor Lavareda. Muito obrigado pela oportunidade da pergunta. Professor, eu queria ouvir a sua avaliação sobre as possibilidades do campo da direita nas eleições do ano que vem. A gente sabe, as pesquisas aí têm mostrado, que o campo da direita tem uma boa chance aí nas eleições estaduais e nas eleições para o Senado, mas se encontra nesse momento pulverizado, dividido com relação à candidatura à presidência da República. Houve aí, há alguns dias, o lançamento da candidatura do senador Flávio Bolsonaro, ungido pelo seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas existem muitas reações ali no campo conservador sobre as possibilidades dessa candidatura e as pesquisas têm mostrado uma rejeição muito alta a esse nome. Qual a sua avaliação? Flávio Bolsonaro é um nome viável à presidência da República ou esse campo conservador fará, daqui até outubro, algum outro arranjo? Muito obrigado. Começamos aí com o nosso José Maria Trindade, da Jovem Pan, depois veio o Marcelo Tonhozzi, do Poder 360, e agora o Rodolfo Lago, que é do Diário. Ótimo. Veja uma coisa. Primeiro, começando pela questão do Zé Maria, já mandando um abraço para o nosso querido Zé Maria. Os debates no Congresso, o esvaziamento, etc., a qualidade do Congresso, em suma, Magno, ela tem decaído ao longo do tempo e isso tem uma explicação. Eu já escrevi a respeito, etc. Tem o fato de a gente ter, quando a gente fala em qualidade no Congresso, está se falando em especial Câmara Federal. Tem o fato de a gente ter uma regra eleitoral, sistema proporcional de lista aberta, que individualiza a representação política no Brasil, na Câmara Federal, nas Assembleias Legislativas e na Câmara Municipal. As pessoas votam em indivíduos, não lembram bem. Ô Magno, um ano depois da eleição de 2022, o IPEC fez uma pesquisa e mostrou que só 29% das pessoas lembravam de quem havia votado. Quantas vezes você, Magno, eu, Lavareda e outros, recebemos na véspera da eleição telefonema dos amigos perguntando, olha, me identifica aí um bom federal e um bom estadual, ou coisas assim. Ou seja, esse sistema é totalmente ilógico, combina grandes colégios eleitorais, os estados, com o voto de lista aberta, o voto individualizado. Só para ter uma ideia, o eleitor de São Paulo, na última eleição, teve que escolher um candidato entre 1.450 candidatos a deputado federal, um candidato entre 2.200 candidatos a deputado estadual. Resultado, o processo vai beneficiando aqueles que têm mais capacidade de mobilizar recursos, as eleições ficam muito caras
e a qualidade expulsa elementos de classe média, expulsa intelectuais, profissionais, médicos famosos de nomeada que podiam dar uma contribuição no Congresso e vão ficando aqueles deputados, deputadas que têm mais capacidade de mobilizar recursos. E somado com as emendas parlamentares, reproduz esse comportamento. Emendas que todo mundo diz que são uma jabuticaba brasileira, mas não é verdade. Essas emendas existem, infelizmente existem em países mais pobres e ainda mais desarrumados que o nosso. O Brasil seguiu péssimos exemplos, exemplo em Filipinas, de Quênia, de Nigéria, de Paquistão, de Ruanda, de Zâmbia, ou seja, emendas parlamentares só existem em países de baixa extração democrática. A questão do Marcelo sobre polarização só tem um jeito da ultradireita versus a esquerda, esse confronto suavizar, Magno. Qual é o jeito? É quando os partidos de direita, mas digamos, os partidos de direita moderados, os partidos de direita democráticos, os partidos de centro-direita, da direita tradicional, os partidos conservadores, em suma, conseguirem arrebatar de volta a representação desse campo político ideológico que o bolsonarismo tomou, arrastou desde 2018. Enquanto não, por exemplo, se em 2022 uma força de centro-direita, direita conservadora, conseguir ir para o segundo turno, resgata o papel que o PSDB teve no passado. Desde que o PSDB foi à falência, e nós não vamos analisar isso agora, foi à falência aí na eleição de 2018, foi antes da eleição, mas se materializou na eleição, esse campo centro-direita, direita conservadora, teve arrebatada a representação dele pela ultradireita bolsonarista. Por fim, essa questão da divisão da direita, eu fazendo só um registro, que o nosso Rodolfo, para quem eu também mando um abraço, assim como para o nosso Marcelo Tonhozzi, pelos três eu tenho também grande admiração, como pela Denise, pela Kátia, pelo Arnaldo, que estiveram conosco antes, essa coisa de que a direita está desarrumada e que isso pode ser prejudicial para a direita na eleição do ano que vem, eu acho, Magno, eu tenho uma perspectiva totalmente diferente. Desde que foi instituído o segundo turno, é muito ruim. Olha que eu pilotei várias campanhas, você sabe disso, no Brasil todo, majoritárias, campanha do incumbente, ou seja, o governador ou o presidente que disputa na cadeira, um dos piores problemas para ele é uma oposição muito fragmentada, porque o eleitorado deles se junta no segundo turno inexoravelmente, independentemente do acordo dos líderes. Ou seja, o eleitor se junta, se reagrega por adjacência ideológica. No caso, havendo segundo turno, eu vou deixar a frase para você. A divisão faz a força, Magno Martins. Muito bem, Lavareda, muito bom tê-lo aqui. Nosso podcast direto de Brasília, muitas informações, suas opiniões realmente são opiniões de quem acompanha esse processo político nacional há muito tempo e com muita capacidade, com brilhantismo. Pena que não tratamos de outros assuntos assim, como essa crise que está acontecendo aí com o Banco Master, né? Eu queria só agradecer e dizer que ao longo do ano de 2026 estaremos aqui de novo contigo. Ô Magno, foi um prazer participar com você, com seus convidados, o time que você reuniu de primeiríssima categoria, tal como você, obviamente, não podia ser diferente. Dizer que agradeço o convite, eu já estava devendo uma participação aqui no seu podcast, foi um prazer e é uma honra ser a última participação do ano de 2025. Nos convide, voltaremos a participar. Mandar um grande abraço para você, para a sua família e para os espectadores, para que nos acompanhem no podcast, desejando a todos um 2026 abençoado. Muito bem. Um abraço, Lavareda. Bom ano novo. Esperamos revê-lo aqui em 2026, que vai ser um ano eleitoral. Agradecer aos nossos ouvintes, telespectadores, ouvintes, porque somos mais de 165 emissoras no Nordeste, e dizer que na próxima terça-feira estaremos aqui de volta com o nosso podcast Direto do Brasília, aliás, o primeiro de 2026. Até lá e um grande abraço.